canal Amazon Futebol FC? Bem pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu peço seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Bem pessoal, antes da gente começar de fato a comentar sobre a partida entre o Olímpia vs Flamengo, eu quero me desculpar com vocês porque eu iria narrar essa partida. Só que infelizmente a minha internet acabou me deixando de mão, né? Eu fiquei sem internet, não dava para entrar, não ia ficar legal a transmissão, não, porque ia ter várias quedas. Inclusive eu nem consegui acompanhar, né, a partida. Então eu tive que acompanhar via rádio, como era o meu tradicional antigamente, né? O pessoal não tinha TV, não tinha imagem da partida, era somente você, o seu radinho ali de pilha, ouvindo a voz do narrador, né, narrando tudo que estava acontecendo ali do jogo. Eu acho sinceramente rádio bem bacana. É uma emoção realmente que você não encontra na TV. Realmente é algo bem legal, bem empolgante, né, você acompanhar uma partida de futebol pelo rádio. E é o seguinte, vamos lá falar um pouco sobre a partida, né? Eu já pedi desculpa de vocês, né? Espero sinceramente que esse final de semana tudo fique normalizado para poder assim eu narrar os jogos dos finais de semana, né? Tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos lá que a gente tem muita coisa para comentar aqui sobre essa partida que terminou aqui com a vitória do Olímpia por 3-1. E assim, o Olímpia despachou o Mengão, o atual campeão da Copa Libertadores da América, foi eliminado nas fases de oitavas de final. E cara, é o seguinte, a gente tem muita coisa para comentar, mas muita coisa para comentar fora de seu jogo, né? Porque o jogo em si parecia que o Flamengo iria se classificar de forma fácil, né? Porque o Bruno Henrique abriu para cá aos 8 minutos do primeiro tempo e tudo parecia que o Flamengo ia dominar a partida, iria ter vida fácil, né? Abriu para cá, todo mundo pensou que o Flamengo ia golear, que iria passar fácil do Olímpia, mas aí depois passam uns 4 minutos, né? O Ivan Arthur Torres empatou de cabeça. Devorar no segundo tempo. A equipe do Olímpia foi para cima. Conseguiu virar a partida no segundo tempo. Fez 2-1. E depois fez o 3-1. Que deu realmente a classificação para a equipe paraguaia para as quartas de final. E assim, a partida foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo mais uma vez jogou um futebolzinho bem mesmo abaixo do que se espera. E sinceramente falando, assim, sendo sincero com vocês, isso não é de hoje não. O Flamengo já vem jogando assim há muito tempo. Esse ano todo, se você me disser assim, tal partida do Flamengo foi boa, você conta nos dedos, né? Consegue contar nos dedos as partidas que o Flamengo jogou bem de fato. E hoje, né, o Flamengo mais uma vez jogou uma péssima partida, todo mundo mal, novamente. O time parece que, sabe, tava sem sangue, sem raça. Não parecia uma equipe que entrou em campo realmente para disputar umas oitavas de final de Libertadores. Ao contrário, né? Ao time contrário, no caso o Olímpia, entrou com uma raça, uma dedicação de final de Copa do Mundo. E para eles sabiam muito bem que esse era o jogo da vida deles. O que estava encarando o atual campeão. É uma equipe que está tendo dificuldades no campeonato paraguaio. Estava vindo de uma sucessão de derrotas. Então é uma equipe que estava em crise. E encarou o Flamengo, que, digamos assim, estava num momento até que bom, né? Entre aspas, no primeiro jogo. No segundo jogo, o Flamengo já foi essa situação toda, né, que a gente acompanhou. Então, o Olímpia realmente jogou com raça, jogou para frente e mereceu muito essa classificação. Porque, realmente, a gente via ali, em cada semblante ali, dos horários dos jogadores do Olímpia, do goleiro do Olímpia que chorou quando viu o terceiro gol da equipe paraguaia. Então a gente via que os jogadores do Olímpia realmente estavam empenhados para poder
conseguir contornar o resultado adverso que foi lá no Maracanã. E eles conseguiram, né? Com o raça. O time do Olímpia é tecnicamente limitado. Ponto. Apesar da equipe ter uma grande história na Libertadores, é tricampeão, assim como o Flamengo, mas não é uma equipe que põe medo em times sul-americanos. Não estava botando medo nem no time lá do Paraguai. Mas tem uma frase que meu professor falava muito, e ele falava o seguinte: olha, tem o inteligente e tem o esforçado. Quem que você acha que vai ser bem sucedido na vida? Muita gente iria apostar no inteligente. Só que se esquece que a inteligência sem o devido esforço já não é nada. Porque o inteligente, ele muitas vezes é arrogante, às vezes ele é acomodado, porque ele sabe que ele é inteligente, ele sabe da capacidade dele. E muitas vezes ele não se esforça para poder alcançar o objetivo dele. Diferente do esforçado, que ele não é inteligente, ele sabe das limitações dele, mas ele se esforça bastante para poder alcançar o objetivo que ele quer. E assim é a equipe do Flamengo. O Flamengo, tecnicamente, é superior ao Olímpia. Ele é muito superior. Em termos de elenco, nem se fala, né? O Flamengo tem um dos elencos mais caros da América Latina. Então, o Flamengo tinha a capacidade de golear o Olímpia. Principalmente no primeiro jogo, né? Mas já vamos comentar um pouco sobre o primeiro jogo. E o Olímpia era aquele cara esforçado, que tecnicamente era inferior, não tinha uma equipe brilhante, era uma equipe realmente que estava em crise, mas buscou resultado com raça, dedicação e esforço. E isso daí, eles conseguiram superar o Flamengo em esforço, em dedicação, em raça, em vontade de vencer. Então, o que a gente viu em campo hoje, né, nessa data que eu estou gravando aqui esse vídeo, nessa noite de quinta-feira, desculpa, é que a equipe do Olímpia superou o Flamengo em termos de raça, de vontade, de esforço, de dedicação. E isso conta muito, mas muito, pro resultado final dessa partida. E é o seguinte, eu disse que eu ia comentar sobre o primeiro jogo, porque sim, seguinte. O primeiro jogo do Flamengo contra o Olímpia foi determinante para esse resultado. Por quê? Porque o Flamengo só venceu por 1-0. Um placar mínimo do mínimo. Então, quando você joga o primeiro jogo em casa e vence por um resultado mínimo, quando você vai no jogo de volta, se você não se esforçar bastante, não realmente saber administrar esse resultado, você perde. Porque tem todos os fatores de casa, de pressão. Então, tudo isso é levado em conta no jogo de volta. Cria-se um clima, cria-se uma tensão ali pro time adversário. E como muita gente estava falando, né, inclusive teve até um jogador do Flamengo que alertou isso, sobre como que ele seria jogar lá no Paraguai, aconteceu. Entendeu? Não foi fácil pro Flamengo. E assim, já tinha as dificuldades naturais da partida, né? Agora a equipe não jogou nada, aí é complicado. Então o Flamengo é para ter garantido o resultado lá no primeiro jogo, lá no Maracanã, para poder aí sim, realmente de fato, realmente garantir um grande resultado e levar pro segundo jogo uma grande vantagem que pudesse aí sim jogar de uma forma mais calma, mais tranquila, para poder não passar o sufoco que passou e sofrer essa eliminação vexatória, porque essa eliminação do Flamengo é vexatória, mas também tem outras coisas que a gente tem que comentar sobre isso. Porque é o seguinte, a partida em si foi péssima para todo mundo, tá bom? Mas, mais uma vez, eu tenho que destacar a dedicação que o Luiz Araújo fez na partida. É um jogador que tá vindo agora, ainda tá naquele processo de adaptação, né? Porque o futebol lá dos Estados Unidos é diferente do futebol daqui, né? É outra pegada. Lá o futebol, convenhamos, é mais fraco do que aqui. Aqui é um futebol um pouco mais forte, assim, do que a MLS, que é a Liga Norte-Americana. Mas é um cara que realmente que busca alguma coisa, né? Busca um diferencial. E é um cara realmente que buscava fazer jogadas perigosas para a equipe do Flamengo. Obviamente que ainda falta ele
ter um nível técnico ideal, né? Pra poder estar ali, principalmente pra ser titular, né? Mas mesmo assim é um cara que se esforça. Teve o Bruno Henrique também que se esforçou bastante também. O Bruno Henrique também é um cara que realmente quando entra em campo ele sempre se dedica, sempre tenta. Então, o Luiz Araújo realmente é um cara que se pegar e trabalhar certinho com ele e se adaptar bem aqui ao futebol aqui, né, das Américas, ele vai conseguir, né, dar bom resultado pro Flamengo. Mas é preciso ter paciência também pro cara, porque o cara chegou agora. Agora, cara, tanta coisa pra comentar, mas vamos lá, ainda continuando falando do jogo. Agora é o seguinte, jogadores como o Gerson, e esse cara a gente tem que pegar e tem que criticar. Eu já tinha criticado ele lá no jogo contra o Cuiabá. Mas o Gerson é um cara que parece ter uma rotação totalmente diferente do Flamengo. Parece que é o cara que parece que se desligou. É um cara que vem, sabe, parece que é aquele jogador descompromissado, que não quer nada com a vida, não se preocupa se o resultado está sendo adverso, ele não tenta buscar uma arrancada ou uma coisa diferente para poder ajudar a equipe, não. Ele sai, sabe, trotando no campo, sai, sabe, caminhando. Ele não volta rápido, ele tenta recompor, é rápido o sistema defensivo. Ele é um cara que realmente não tenta buscar uma jogada, erra muito passe, sabe? É um jogador realmente que é uma decepção. A gente fala muito do Cebolinha, que é uma decepção, né? Um jogador realmente que, pelo valor que o Flamengo pagou, realmente é uma decepção grande, né? Principalmente pelo custo-benefício. Mas o Gerson também, sinceramente, olha, tá ficando do mesmo nível. A decepção é do mesmo nível. Porque é um jogador também que foi caro pro Flamengo para poder ele retornar a vestir a camisa rubro-negra e não tá rendendo nada. Tá sendo realmente um jogador nulo em campo. Também tem a questão lá do sistema de defesa do Flamengo. Pegar os 3 gols de cabeça. É incrível como zagueiros como o Davi Luiz, que já é um cara experiente, já tem uma certa experiência em nível Europa, e cai no sobe de cabeça. Não sobe de cabeça, não briga ali com o atacante, ou então quem tá ali na área para poder pedir que o cara cabeceie. Então realmente é algo inadmissível. Então o sistema do Flamengo tá horrível. Felipe Luiz também tá defensivamente tá horroroso também, mas isso também é muito por conta da idade. É um jogador experiente, que tem uma dedicação invejável, né? O cara realmente se dedica bastante, mas chega a idade para todo mundo, né? E dá pra ver que ele já não tem mais ritmo de encarar uma partida assim em alta rotação, né? Então, é um cara realmente que não tem mais nível para ser tirado do Flamengo, né? E aí é que tá a grande questão que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, uma partida péssima do Flamengo. E, cara, eu sinceramente também não vou nem comentar sobre a arbitragem também. O árbitro também foi bem ruim, errou vários lances, inverteu jogadas, inverteu faltas. Então, realmente, o árbitro foi bem ruim. Mas eu quero me concentrar somente na partida e nos jogadores em si. Porque a gente tem que também falar do Gabigol, que também não fez nada no jogo. Muito ruim a partida do Gabigol. E ainda fez um gol, né? Ainda fez um gol, mas estava impedido. Foi acertadamente, né? Depois a gente vê no lance, a gente viu que realmente estava impedido. Então, o seu Gabigol realmente, mais uma partida péssima. O Gabigol vem mostrando assim uma certa instabilidade, né? Assim, nas suas atuações. Tem momentos que ele joga bem, tem momentos que ele joga ruim. Então, mas esse jogo realmente o Gabigol estava péssimo, estava apagadíssimo da partida. Então, realmente uma partida muito ruim do Gabigol. E aí que vem também outro detalhe que a gente tem que falar, que é justamente do Sampaoli. Cara, cara, inacreditável. Eu sei que teve a situação lá com o Pedro, que ele com certeza não deve ter gostado da atitude do Pedro diante do preparador físico, né? Mas também já vou comentar sobre isso. Mas, cara, uma situação em que o Flamengo tá perdendo e praticamente não usar o cara, que é um atacante realmente que pode até mudar a partida. Eu sei que o Pedro também não tava jogando bem, mas coloca o cara, tenta, você tá ali numa partida importante, onde o seu time tá sendo desclassificado. Então, pega e usa o cara. Tenta algo diferente.
Então o São Paulo, sabe, também demora muito para reagir, para perceber a situação, sabe? Por exemplo, tava o Felipe Luiz ali quase que entregando a paçoca o tempo todo ali atrás. Muda, coloca o Arthur Lucas também, que apesar também de não estar jogando bem, mas pode ser um cara que ajude ali também, até no ataque, né? Um cara que tem uma velocidade, é um cara que tem uma certa agilidade. Então coloca os caras. Everton Ribeiro também totalmente apagado também da partida. Everton Ribeiro tem momentos que realmente ele não soma em nada para a equipe do Flamengo, mas é um jogador que, pelo menos, assim, faz parte ali da criação, né? Como fala, tá ruim com ele, pior sem ele, né? Arrascaeta também jogando muito aquém do que se espera do Arrascaeta, então foi muito todo péssimo, todo péssimo. Pior que o Flamengo mesmo, só o técnico. O São Paulo realmente não dá. O São Paulo realmente tá complicado defender o trabalho dele. Realmente a equipe não evolui, não apresenta um futebol que realmente vai dar esperança para a torcida do Flamengo, que realmente vai reverter a situação. E como eu falei, teve um jogo que o Flamengo passou uma semana de folga treinando, e quando voltou pior, sabe? Então não tem esquema tático, não tem estratégia, não tem nada. Parece que tá um bando ali no campo correndo atrás da bola, sabe? Não tem, sabe, uma jogada ensaiada, você não vê realmente uma variação tática, o time organizadinho ali. Você não vê isso. O Flamengo realmente, depende muito do seu individual, da capacidade técnica desses jogadores. Porque se depender realmente de esquema tático, de estratégia, de formação tática, disso tudo, por conta do São Paulo, não tem, não existe. E realmente o Flamengo vem fazendo péssimas atuações. Então, realmente, esse resultado foi merecido. A desclassificação foi merecida. Eu sei que deve estar doendo muito aí para a torcida do Flamengo ser eliminado dessa forma. Mas aí também vou agora umas outras coisas fora do jogo que eu queria comentar. Que é o seguinte. O que acontece? Cara, eu converso muito aqui com os amigos aqui, no canal, e eu falo o seguinte. Toda vez que o Flamengo ganha tudo em um ano, no ano seguinte o Flamengo não ganha nada. É incrível isso. Parece que os jogadores se acomodam. O Flamengo não ganhou tudo ano passado, mas ganhou 2 títulos importantes. Ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Então, esse ano, o Flamengo é incrível, mas parece que dá pra sentir que o Flamengo não ia ganhar nada. Porque os jogadores se acomodam, sabe? Se sentem as estrelas. Aí entra acomodado no campo, não corre, não se esforça. Aí se alguém reclamar, não, mas a gente é o atual campeão da Copa do Brasil. A gente é o atual campeão da Libertadores. Então vocês têm que, sabe, ficar satisfeito. Porque a gente conquistou títulos importantes ano passado. Mas como eu já tinha falado em outro vídeo passado, isso daí é coisa justamente do passado. São títulos da temporada anterior. Nessa, tem que manter a pegada para poder você continuar ganhando. Porque sempre eu vou usar o exemplo dos times lá da Europa. Por exemplo, Bayern, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Milan. E entre outros times aí grandes que tem. Manchester City, também atual campeão da UEFA Champions League. Que os caras não se contentam somente com títulos do passado. Eles querem sempre estar ganhando. Porque essa mentalidade de time grande é sempre estar no topo. Por mais difícil que seja você se manter no topo, mas é o que eles querem. É a ambição deles. Eles têm uma supremacia ali. Primeiramente no país onde que eles jogam e depois no continente. Então, todo time, a cada temporada, sempre tem a ambição de ganhar a Liga Nacional, a Copa Nacional e o título continental. É sempre esse pensamento. Não é à toa que Barcelona, Real Madrid, Manchester City agora, Manchester United, Inter de Milão, Bayern de Munique, sempre estão ali disputando grandes campeonatos. E você não vê, sinceramente, por mais que às vezes tenha eliminações, mas você não vê eles, por exemplo, perdendo, por exemplo, para um time lá da Irlanda, sendo eliminado nas oitavas de final por um time da Irlanda, um time lá
da Grécia. Você não vê. Quando eles pegam esses times, assim, de nível inferior, isso sem ser desrespeitoso com nenhum clube, mas eles pegam um time inferior, tecnicamente, a eles pegam e descem o sarrafo. Eles goleiam, ganham bem, sabe? De vez em quando acontece uma surpresa, acontece. Mas é muito raro, porque eles querem ganhar. Eles entram com uma mentalidade vencedora. Eles não são conformados. O problema do jogador brasileiro é que eles são conformados. E esse é o grande problema da equipe do Flamengo. Porque eles ganham bem um ano e no outro ano já ficam conformados. Já se sentam em cima dos títulos e acham que são os deuses do futebol. Sabe? Que são os caras que são intocáveis, que ninguém pode reclamar. E eles não percebem que futebol é momento. Então, a cada temporada, eles têm que se manter no topo. Porque se ano passado o momento do Flamengo era bom, era ótimo, esse ano está sendo péssimo. O Flamengo vem colecionando vexames atrás de vexames. Isso desde o começo do ano. Perdeu tudo que disputou no começo do ano. Tudo que o Flamengo ganhou ano passado, que o credenciou a disputar nesse ano, perdeu. Perdeu tudo. E perdeu, não foi só assim, perder é do esporte, né? Você ganha um jogo, perde, é normal. Mas o problema é como você perde. E o Flamengo perdeu de forma vexatória esses títulos. Então, o torcedor do Flamengo já vem sofrendo desde o começo do ano. Então, chegou aí nessa metade do ano, até agora a gente tá, né? Então, quando teve a saída do Vitor Pereira e a entrada do Sampaoli, se criou uma certa expectativa de que pelo menos o São Paulo pudesse arrumar a casa e fazer que o time fosse novamente competitivo, né? Disputasse títulos. E até certo momento deu certo, né? O Flamengo tá aí nas semifinais da Copa do Brasil, tava nas oitavas de final da Copa Libertadores, e por enquanto tava tudo ótimo. Só que infelizmente as coisas desandaram. E aí vem um outro detalhe que a gente tem que entrar, né? Por que isso está acontecendo? Porque justamente o ambiente está ruim. E as coisas realmente só pioraram justamente por conta da situação lá do Pedro. Porque, pessoal, mas não tem nada a ver, sabe? Os jogadores já estavam jogando ruim, é isso, aquilo, mas sempre eu bato nessa tecla. E futebol não é só dentro do campo, não é só nas quatro linhas ali, não. É fora também. Então, se os bastidores estão ruins, isso é levado para dentro do campo. E os bastidores do Flamengo tá muito ruim. E só piorou com a situação do Pedro. Porque o Pedro, ele foi irresponsável, ele foi mimado, foi. Com certeza, porque quando um superior seu te ordena fazer algo, você tem que acatar. Porque tem que ter uma hierarquia num clube, onde deve ser respeitado. Então, se um superior diz, filho, vai lá e aquece. Não importa se você vai entrar ou não, mas vai lá e aquece. Porque isso daí é respeito também aos seus companheiros de equipe. Que estão ali se aquecendo. Tem muita gente também ali que está se aquecendo e não vai entrar no jogo. Porque é a opção do técnico, então você tem que respeitar. Beleza. Aí o cara vai lá, diz que não vai se aquecer, ficar de biquinho. Obviamente que o cara vai ficar pé da vida, né? Vai ficar pé da vida. Vai ficar, obviamente, que a atitude do preparador físico do São Paulo foi totalmente errada. Ele não deveria ter agredido o Pedro. Ponto. Ele foi demitido, recebeu a punição que ele deveria receber. Ok. Mas e o Pedro? O Pedro ficar de birrinha, sabe? E isso também passa muito também para os jogadores. Porque o que eu mais ouvi, eu acompanhei todas as análises de todo mundo aí, canal do Flamengo, canal esportivos, é que esses jogadores têm um ciclo vicioso. Desde a saída do Jorge Jesus, do JJ, desde que normalmente o Jesus saiu, é meio complicado falar. Enfim, mas assim, desde quando o Jesus saiu mesmo de fato do Flamengo, criou-se um ciclo vicioso. Como assim? Chega um técnico, começa o trabalho, começa até que bem. Aí com o tempo vai passando, aí o técnico vai cobrando mais dos jogadores, tá tendo uma pressão mais para ele jogar e tudo mais, intensifica os treinamentos. Aí os jogadores começam a ficar de birrinha. Aí começa a vir aqueles boatos de brigas nos bastidores, que os jogadores realmente não gostam do treinador, que acham ruim e tudo mais. Aí
Tá, aí depois disso começa a equipe cair de rendimento, né? Começa a vir resultados ruins, começa a equipe ser eliminada das competições. E o que acontece? O técnico é demitido. Beleza, aí vai troco de técnico. Aí repete novamente tudo de novo. E com o Flamengo tá acontecendo isso. Só que tá sendo mais grave esse ano, porque já é a segunda vez. Já teve o Vitor Pereira, que o pessoal reclamava muito, até porque mais ruim e tudo mais, ok. Aí, beleza, pegar e trocar pro São Paulo. Tá acontecendo a mesma coisa. A gente sabe que o São Paulo é um cara temperamental, um cara realmente difícil de lidar. E aí que tá a grande questão. Também a diretoria. A diretoria sabia como é que o São Paulo é, porque o São Paulo já tem histórico. Desde lá da seleção argentina, a gente já sabe que já tem um péssimo histórico de, sabe, de comportamento e de ser, como posso dizer o termo assim? Ele não se dá bem, né, nos bastidores com os jogadores. Então, isso já era de conhecimento da diretoria. E foi lá e contratar o cara. Porque o Flamengo estava também naquela situação, né, de ter pegado uma taca, né, ter perdido lá pro Maringá. Então, a torcida estava cobrando muito a diretoria. E pegaram e trouxeram o São Paulo, né, para poder ser o bombeiro para apagar o incêndio que estava naquela situação. Conseguiu alguns resultados, conseguiu classificar o Flamengo até as semifinais, ok. Mas tá aí o resultado. E é óbvio que nas entrevistas a gente vê o descontentamento dos jogadores com o São Paulo. Como eu falei, piorou lá com a situação do caso Pedro, né? Teve toda aquela situação. Piorou. Mas também a gente vê que os jogadores estão inconformados com o trabalho dele. Porque o cara realmente parece que esquece de utilizar alguns jogadores. Por exemplo, os jogadores da base ficam ali no banco, só esquentando o banco. O Flamengo teve que emprestar o Matheus Gonçalves, porque não era utilizado, tinha que ter rodagem, né? É um jogador realmente promissor do Flamengo, que atuou muito bem ali no Campeonato Carioca. Era um jogador realmente que poderia ser um substituto aí, que pudesse trazer algo a mais. E entre outros, né? Outros jogadores também que estão aí, que são da base, que parece ser promissor, e o São Paulo não usa. Entre outros também jogadores, né? Que estão aí se queixando. O Pedro só é um, que aí tá se queixando porque o São Paulo não dá espaço para ele. E é inadmissível. Por mais que a gente sabe que o Pedro não tá jogando nada, tem toda essa situação, mas o Pedro, ele é um grande atacante. Ele é realmente um cara realmente que ali na grande área é respeitado. Porque ele sabe fazer gol. Agora, também não adianta queimar o cara, né? Porque você tá de birrinha, tá, sabe, querendo implementar suas ideias malucas. Porque o São Paulo gosta de inventar. Todo jogo, ele modifica a equipe do Flamengo. Ele não tem um esquema tático já na cabeça dele. Ele vai testando, vai colocando os jogadores em posições que nem são de origem deles mesmo, dos jogadores. E assim o Flamengo vai se perdendo. Talvez nem os jogadores entendam o que ele quer passar para a equipe. Então fica difícil, né? Agora, como eu falei, culpa do São Paulo realmente por esse resultado dessa eliminação, realmente, além de toda essa questão realmente de treinamento, de tática e tudo mais, é um cara totalmente destemperado, né? Foi expulso. O juiz realmente estava péssimo na partida, mas também mantém um pouco o seu controle, porque isso passa por campo. Os jogadores olham ali para a beira do campo e vê o técnico, sabe, enlouquecido ali, reclamando e tudo mais. Isso passa por jogadores. Ele foi expulso, também teve outro membro da comissão técnica que foi expulso. Então, realmente, o São Paulo foi péssimo também nessa partida. Assim como ele foi péssimo em outras partidas também. Mas também eu não vou isentar, eu já falei sobre os jogadores, também vou isentar a questão da diretoria. Que a diretoria é o principal culpado de tudo isso daí. Todo o vexame que está sendo essa temporada do Flamengo é culpa da diretoria. Todo. Pode parar que realmente os jogadores estão de má vontade, estão querendo derrubar o técnico, e que realmente o que tá para entender é ser isso. O São Paulo é um técnico realmente que não tem como mais proteger, que tá fazendo um péssimo trabalho no Flamengo. É verdade. Mas a gente não tem que isentar a diretoria. Principalmente o seu Landim e o seu Marcos Braz. Porque é o seguinte. Cadê os reforços? O time do Flamengo não é banco para poder ficar comemorando lucro. O
Flamengo lucra, hoje em dia, mais de R$ 1 bilhão durante o ano. Fora as vendas, né? O Flamengo consegue fazer grandes negócios vendendo jogadores que são promissores para times de fora e até fazer os negócios aqui com times aqui de dentro do Brasil. Mas e os reforços? Lá no começo do ano, na verdade, lá no final do ano, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, o seu Marco Braz já tinha prometido que ia trazer um reforço internacional. Que ia abalar, sabe, as estruturas do futebol brasileiro. Cadê o reforço? Não teve. Trouxe o Gerson de volta, o Gerson dessa negação aí que vocês estão vendo. Contratou de forma definitiva o Ayrton Lucas, que no começo de temporada jogou muito bem, mas também caiu um pouco de rendimento. Teve a contratação do Alan, que também não se encontrou ainda com a camisa do Flamengo, mas também é um jogador que chegou recentemente. Teve o Luiz Araújo, que, como falei, é um cara que está se dedicando. Ainda é preciso ver mais do Luiz Araújo para poder dar uma definição se ele vai se sair bem com a camisa do Flamengo ou não. O que mais? Acho que só, né? Acho que só as contratações do Flamengo. Deixa eu ver. Acho que só. Se eu estiver me enganando, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Mas assim, foi muito pouco. Sendo que o Flamengo tinha, na verdade ainda tem necessidade de recomposição de peças no elenco. E não só para substituir, né? Mas também para ser titular. Por exemplo, ali na lateral direita tem o Wesley. Só que o Wesley, ele é um garoto jovem, né? Que muitas vezes comete falhas. Falhas até infantis, mas isso é da idade. Então ele vai falhar, porque ele é muito jovem, né? Tem muita coisa para aprender. E cadê o cara que realmente poder pegar e assumir realmente a lateral direita? Não tem. Lateral tá faltando. Tá faltando bem alguém ali para ficar no meio de zaga também. Porque Davi Luiz também não dá mais. O Léo Pereira é um cara que é bom. É um cara realmente que consegue muito bem proteger a defesa do Flamengo. Apesar de alguma vez também dar mais falha. Mas é um cara realmente que vem sendo muito fundamental no esquema tático defensivo do Flamengo. Mas também só ele. O resto, quando entra o Pablo, coitado do Pablo. Quando entra o Fabrício Bruno também, às vezes dá pena do Fabrício Bruno. É um jogador realmente que às vezes tem suas limitações técnicas. Então falta alguém ali para poder ajudar também ali atrás. O Rodrigo Caio também, coitado. Eu sei que ele tem muitas lesões, né? Que isso está trabalhando muito a carreira dele. Mas ele realmente é um ótimo zagueiro. Só que ele é de vidro, né? Vive se quebrando. Mas ele também merecia um pouco de oportunidade, né? E colocando ele aos poucos para poder ele também tentando voltar ao ritmo que ele é. Porque o Flamengo não tem zaga. Isso é verdade. A gente vê por isso aí, ó. Vê o tanto de gol que o Flamengo pega aí. Pegou uma taca no final de semana do Cuiabá, que não tem uma equipe tão forte assim. E todo mundo já estava prevendo que iria vir uma catástrofe nessa quinta-feira. Isso era previsível por todo mundo que acompanha o Flamengo. Então, a gente já sabia que o Flamengo poderia ser eliminado na Libertadores de forma precoce. A gente sabia. E como eu falei, isso é culpa da diretoria. Porque, cara, uma equipe que fatura 1 bilhão e não traz ninguém assim que possa realmente reforçar a equipe, principalmente você recompor setores onde você tem deficiência, porque os setores que o Flamengo tem de deficiência, todo mundo sabe. Por exemplo, é preciso ter um reserva por Arrascaeta, que há muito tempo não tem nenhum jogador que possa pegar e colocar no lugar do Arrascaeta, que vai dar, não a mesma qualidade, né? Porque o Arrascaeta é um cara realmente que é um fora de série, mas pelo menos deu uma certa qualidade ali no meio de campo do Flamengo. Não tem. Poderia ter vindo o Dela Cruz, poderia ter vindo o Claudinho, poderia, mas não, sabe, não vieram. E também eu acho que a diretoria nem fez esforço para poder trazer esses caras, porque se tivesse até pressionado mais, talvez teria trazido, né? Então, sabe? Então não tem, sabe? Eu até critiquei isso lá no vídeo passado. Cadê o setor de inteligência do Flamengo? Estudando alguns nomes ali que
estão ali no mercado para poder tentar contratar. Isso daí não é só na época de transferência, não. É antes. Pega ali e tenta logo ir mapeando alguns jogadores que tem a característica ali que o Flamengo precisa para poder logo ir trabalhando e tentar contratar esses caras. Mas não. Tudo do Flamengo é pra cima da hora. Eles não têm plano A, plano B. O plano A, plano B, plano C, plano D. Tudo fracassa do Flamengo. O Flamengo é tipo aqueles aparelhos ali que fica na água, que fica só com uma sonda ali. Só sondando, sabe? Só sondando e nada. Não contrata ninguém. Então isso é ridículo. Uma equipe do Flamengo, do porte do Flamengo, do poder financeiro do Flamengo. Como falei, né? A gente vê os outros times aí que não tem nem esse poderio todo do Flamengo em termos de financeiro e contrata o pessoal, se reforça. Agora, o Flamengo não se reforça. Parece que quer ganhar tudo com o mesmo time de 4 anos atrás. E não dá. Porque é preciso renovação. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas é preciso renovar essa equipe. Porque não pode mais deixar o clube nas mãos de jogadores. Porque esses jogadores já estão comandando o clube do Flamengo. Porque eles jogam quando eles querem. Eles treinam quando eles querem. Eles escolhem técnico. Esse cara aqui eu gosto, então vamos lá treinar, vamos se esforçar por ele. Quando não gosta, já era. Já era. Aí o time vai fracassar porque os caras não gostam do treinador. Tipo, os caras ganham 1 milhão e meio por mês. Coisa que, sabe, a gente não vai ganhar isso, talvez, nem se a gente trabalhar a vida toda. E os caras ficam ali de corpo mole, sabe, escolhendo o treinador. E a gente não. A gente pega um ônibus, pega um ônibus lotado, encara nosso chefe, que muitas vezes o nosso chefe é chato, é arrogante, é ignorante, para ganhar, será, R$ 1.000, R$ 1.200. E a gente tem que aguentar o cara, porque a gente está sendo pago para trabalhar. A gente não tem o direito de escolha, porque a gente é um funcionário. E a gente tem que respeitar a hierarquia que está ali dentro da empresa. Porque se a gente não respeitar, a gente é demitido. A gente pega aqui, eles chamam o pessoal lá do RH e diz, vem cá, vamos assinar a tua rescisão, porque você está sendo uma pessoa indisciplinada. Você está cometendo insubordinação, né? Essa é a palavra certa. E a gente é demitido. Agora, porque esses caras que ganham 1 milhão por mês não pode ser cobrado. Pode fazer o que eles quiserem, que nada vai acontecer com eles. E isso é culpa da diretoria, que passa pano para esses jogadores. Que não sabe chegar, não sabe punir. Eu achei até incrível ter punido o Pedro, mas porque foi o Pedro, né? O Pedro ainda não tem tanta moral assim no Flamengo, apesar de ser um grande jogador. Mas se fosse o Gabigol, não teria. Aí os jogadores vão lá, fazem essa palhaçada, né? Com a torcida, porque a torcida fica com o cara de palhaço. No outro jogo, vai estar todo mundo lá no Maracanã, apoiando, gritando. E eles vão ficar fazendo essa mesma rotina. Ganha um joguinho aqui, ganha um joguinho ali, engana a torcida, dizendo que, nossa, agora a equipe vai dar a volta por cima. E depois pega de 3-0, 4-0, 5-0 aí do Coritiba, do Cuiabá. Sabe, perde lá para um time lá da Série D. Porque se esse time jogar do jeito que tá jogando aí, perde até de sub-15, sub-10 facilmente. Porque falta vontade, falta dedicação, falta realmente empenho desses jogadores. Porque a gente não é só você pegar e, não gosto do treinador que tá ali. É realmente os caras chegarem lá e realmente terem a fome de ganhar títulos. Coisas que a gente não vê. Inclusive tem pessoal aí falando, né? Comentários falando que o Flamengo perdeu o brilho de ganhar títulos. Isso tá claro aí. Vendo aí o modo como eles jogam, você vê que eles perderam, né, o título. Mas por que perderam? Porque já ganharam tudo. Eles ganharam tudo ano passado. Então, eles se sentam nos títulos da temporada passada para dizer que eles são os caras. Porque se alguém criticar eles, vão dizer, não, a gente é o atual campeão da Copa Libertadores. Porque a gente é o atual campeão da Copa do Brasil. E isso passa muito pelo seu Gabigol. Porque o Gabigol, numa de provocar, ele é bom. Ele pega, fica indicando aqui aquele pet, né, que tem na camisa.
Ah, tá aqui, atual campeão da Copa do Brasil. Ficar apontando, sabe? Ah, atual campeão da Copa Libertadores. Ficar apontando, sabe? E aí? Aí o time pega, perde dessa forma vexatória. Adiantou a mostrar? Adiantou ficar sendo snob o time adversário? Não adiantou. Até porque as taças não entram em campo. Quem entra em campo são jogadores. E preciso mostrar a cada jogo que eles são de fato os atuais campeões. Porque você mostra isso jogando bola, ganhando dos seus adversários. Jogando de forma realmente convincente. Assim que você mostra que você é o atual campeão de alguma coisa. Não simplesmente pegar e ficar batendo no peito de sou atual campeão na Libertadores. Porque título não entra em campo. Quem entra em campo são jogadores dedicados, compromissados com o clube. Então, para encerrar, né? Esse vídeo realmente iria ficar longo. Então, fracasso total do Flamengo é culpa de jogadores, São Paulo e principalmente a diretoria. 80% do fracasso do Flamengo, da vergonha nessa temporada tem nome, né? Tem nome, chama Rodolfo Landim e Marcos Braz. Esses dois são os principais culpados de toda o fracasso do Flamengo nessa temporada, porque o Flamengo está mantendo uma temporada vexatória, humilhante, vergonhosa. O Flamengo pode ainda ganhar a Copa do Brasil? Pode, porque o Flamengo tem time para isso, mas precisa ter vergonha na cara de todos, não só dos jogadores, não só do São Paulo, mas também da diretoria, que precisa também cobrar desses jogadores, não precisa passar pano. Porque eu até falei que com os amigos aqui que se eu fosse diretor do Flamengo, amanhã eu chegaria com todo mundo, fazer uma reunião para seguinte, pessoal, vocês vão ser multados por essa vergonha. Vocês vão perder, será, 30% do salário de vocês no mês, desse mês aqui, por conta dessa vergonha que vocês passaram. Ah, mas a gente se dedicou, a gente não viu isso. Ah, mas futebol, beleza, futebol a gente pede, mas não dessa forma humilhante. Porque enquanto vocês ficarem de corpo mole, a gente vai ser assim. Vocês vão ser também punidos. Não é só o técnico, não. Porque técnico sai, técnico entra e vocês continuam da mesma forma. Porque um time como o do Flamengo, que é dito como grande da América, que tem um orçamento de 1 bilhão, que é dito como o melhor elenco da América, não pode passar por essas vergonhas. Não pode um ano ganhar tudo e no outro ano não ganhar nada. Se quer realmente ter uma hegemonia na América do Sul, é preciso ter mentalidade de vencedor. Ah, não gostaram? Ah, ficar de biquinho por conta disso? Então, filho, pegue as trouxas de vocês e saiam. Vão procurar outra equipe. Vão lá jogar como o Vidal, né? O Vidal achou que vou sair do Flamengo, vou me dar bem, vou ficar aqui de moleza, jogando o futebolzinho que eu tava jogando no Flamengo, que vai estar tudo bem, que eu vou ser respeitado, vou ganhar título. E tá aí o resultado. O Atlético foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Por conta da mentalidade do jogador. Então o jogador não tem que ter essa mentalidade perdedora, tem que ter uma mentalidade ganhadora. Porque eu acredito que nenhum atleta, não só no futebol, saia de casa com o intuito de sair para perder. Todo mundo sai para poder ganhar. Ninguém quer fracassar. Todo mundo quer ser realmente um cara realmente de sucesso. Então, essa mentalidade. Chegar com eles e conversar de forma séria. Isso que quem tem que fazer é o seu Leandro e também o Marcos Braz. Para poder realmente tentar resgatar esse time. Porque da forma que tá, não vai. Tem ainda Copa do Brasil para poder disputar o jogo de volta contra o Grêmio. E se manter essa mentalidade de moleza, essa mentalidade morna, essa mentalidade realmente de perdedores, vão pegar uma taca feia do Grêmio. Porque por mais que tenha sido 2-0 no jogo de ida, jogando aqui, filho, vai ser difícil. Vai ser difícil jogando dessa forma. O Grêmio pode vir aqui e ainda completar com chave de ouro a temporada do Flamengo e eliminar o Flamengo dentro do Maracanã, diante da sua torcida. E vai ser ainda, sabe, vai ser para fechar com chave de ouro o ano vexatório do Flamengo. Tem que colocar em cada
jogador, a camisa traz vergonha. Assim, embaixo do nome deles. Gabigol colocar vergonha. Arrascaeta colocar vergonha. Para poder eles carregarem isso. Eles saberem o peso de cada eliminação. Se eu fosse diretor, também faria isso. A partir de hoje, vocês estão jogando desse jeito. Então, a partir de hoje, vocês vão colocar ali nas costas umas palavras vergonha na camisa. Porque é esse o sentimento do torcedor. Porque o torcedor, ele se dedica o mês todinho para assistir o jogo do Flamengo. Paga ingresso caro, se arrisca, sabe, da sua casa, do seu conforto da sua casa para poder apoiar essa equipe, sabe? Muitas vezes se arriscando, risco de ser assaltado, risco de ser agredido. Ele corre todo esse risco. Pode também que ele tira, sabe, do seu ganha-pão ali, um dinheiro que ele poderia estar investindo em alguma outra coisa para poder ir lá no estádio e gritar o nome desses caras. Então o torcedor é que sofre, o torcedor é realmente que tá ali sofrendo com essas eliminações. Esses caras não estão. Eles vão chegar, vão viajar, sabe, na primeira classe, vão chegar, vão ficar ali. Depois estão na balada, estão lá nas festas, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Como, sabe, se fosse algo normal. E é isso que realmente talvez tenha doendo mais no torcedor do Flamengo. Porque é aquela sensação de que nada vai acontecer. Não vai ter realmente nada que seja feito pela diretoria para poder mudar essa mentalidade dos jogadores. E isso é que está doendo de verdade em cada torcedor do Flamengo. Como eu falei, eu acompanho os canais do Flamengo. Eu acompanho à medida do possível, né? Que é muita coisa, não dá para acompanhar todas as equipes, né, do mundo. Mas eu acompanho muita gente. Eu acompanho, por exemplo, o canal do Grêmio, do Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio. Eu acompanho desse pessoal do Flamengo, obviamente. E a gente sente quando acontece um resultado vexatório, como que a torcida fica. Realmente a torcida fica realmente indignada, triste, em saber que a equipe que tanto eles amam, sabe, trata o torcedor como palhaço. Essa é a verdade. Não só a equipe, eu digo assim, equipe e instituição. Porque a instituição realmente é grandiosa. A instituição Flamengo é grandiosa. Então, a instituição Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, enfim, são grandiosos. O problema é o time ali, as pessoas que estão ali envolvidas, principalmente as diretorias. Muitas vezes tratam o torcedor como palhaço. E essa diretoria do Flamengo, a cada ano que vem passando, vem tratando o torcedor como palhaço. Também, não só o torcedor ali do Rio, mas também o torcedor de fora do Brasil, que tirar, né, aquele off-Rio, né, torcedores que são de fora, que perderam as garantias, né, com o sócio-torcedor. É uma sacanagem com esses torcedores que pagam o sócio-torcedor para ajudar o Flamengo. E não tem não tem nenhum agradecimento, uma ajuda da diretoria. Quando o Flamengo, por exemplo, vai jogar fora do Rio, em algum estado, por exemplo, Nordeste, Sudeste, os caras não têm apoio nenhum da diretoria. Vão lá, se arriscam, pegam porrada, sabe? É inadmissível. Então a gente vê que essa diretoria é totalmente amadora, incapacitada de estar à frente de um dos maiores clubes do país. E realmente o resultado é tudo isso que a gente vê, né? Esse fracasso, essa vergonha que infelizmente quem carrega não é os jogadores, que não estão nem aí, estão ganhando seu dinheiro, sabe, dinheiro, independente se eles ganham, se eles perdem, estão ganhando os deles ali bonitinho, estão ganhando 1,5 milhão por mês, sabe, estão na balada, estão pegando mulher, sabe, mulher que eles pegam lá são tudo modelo. Agora quem tá comendo aqui é o osso, comendo ovo é gostoso também, né? Ovo, tá bom? Ovo, o pessoal diz, comida de pobre hoje em dia, ovo, pega sabe, uma cadeia de ovo e 1 quilo de farinha aí, pra ver quanto que é. Tá caro. Tá caro, então, muitas vezes tem torcedor que não tem nem isso pra comer, mas tenta ir ao estádio pra poder apoiar o seu time do coração. Então, quem tá na pior, realmente, quem tá levando realmente as broncas, as gozações, as brincadeiras, que é normal, né, do futebol, desde que não haja agressão, nem xingamentos, mas brincar é normal. Você pode brincar com seu amigo, dizer, perdeu, beleza, tira sarro mesmo, é do futebol. Futebol é pra isso, é pra ser um entretenimento, não ser algo realmente que a gente
pegue como fosse nosso. Até porque, como eu falei, né? Nós que pegamos, nós que carregamos, que somos torcedores de nossos times de corações, a gente que carrega o peso de uma eliminação, a gente que realmente sente uma eliminação de um clube que a gente gosta. Não são os jogadores, é sempre a gente. A gente que realmente fica triste, fica magoado, fica raivoso, fica revoltado. Não são eles, né? E como eu falei, né? Então, é nós que realmente carregamos toda a paixão desse esporte que é chamado futebol. Então, é isso que eu tenho a comentar, né? Sobre essa partida do Flamengo. Sabe, são cartas repetidas. Eu já fiz vídeo lá no começo do ano falando dos fechamentos do Flamengo, né? Principalmente do Mundial Interclubes, da final da Supercopa do Brasil. E deixa eu ver se eu fiz do... Não, eu não fiz da Recopa Sul-Americana, né? Mas assim, é mais uma vexame, né? Mais uma vergonhosa eliminação para a coleção do Clube de Regata do Flamengo. Que, sinceramente, só para encerrar mesmo, estreou um museu, não. Um museu muito bonito lá no Rio. Um museu realmente muito legal. Acho que o torcedor do Flamengo tem que ir lá para poder conhecer a história do clube, né? Eu acho também bem bacana. Mas, sinceramente falando, pega todas essas vergonhas que o Flamengo passou esse ano e coloca lá no museu. Ah, mas Marcelo, não sei o que, filho. Para poder sentirem. Porque assim como o Flamengo é repleto de glórias, esse ano tá repleto de vergonhas e vexames. E isso daí vai ficar pra história. Querendo ou não, fica pra história. Infelizmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, deixe aqui seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixe aí nos comentários, tá bom? Torcedores do Flamengo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa eliminação. Deixe também a revolta de vocês aí com quem vocês acham que é o culpado por esse ano vexatório do Flamengo. Tá bom? Então deixa aí. Comentem aí embaixo para vocês qual a opinião de vocês sobre essa eliminação esse ano do Flamengo. E podem, obviamente, respeitando o coleguinha, sem xingamento, tá bom? Até porque o YouTube ele barra, tá bom? Mensagens muito agressivas, então mostrem o descontentamento de vocês, mas de forma, assim, educada, tá bom? Sem ser também tão agressivo, tá bom? E sempre respeitando a opinião do outro, tá bom? Vamos ser educados, tá bom? Respeitem muito bem a opinião do coleguinha. Realmente, e deixe a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!